celular. Ok. Doutor! Show! Peraí, tá gravando? Tá gravando aqui. Record. Então podemos, né? Deixa eu colocar a imagem aqui. Ok, vamos lá de novo, né? Vocês estão vendo minha imagem aí? Vamos lá, né? Bora lá. Vamos lá, sem mais. Vamos lá. Então, né? Boa noite, bem-vindos a uma oficina local lastreada pelo Token E2C. O tema de hoje é tarô, é oficina de tarô genealógico com Dili, né, sobre a Lua, e fala sobre assim, o nó em nós, né, essa imersão do nó em nós em relação a nós mesmos, a nossa família clã planetária e não clã planetária. Né? E aí, quem vai estar falando sobre isso com a gente hoje vai ser Dili Souza. Sim, gratidão, Vânia. Vânia, pode compartilhar conosco a carta da Lua, por gentileza? E gratidão pela inscrição. Lembrando que a investigação não é sobre tarô e mais sobre genealogia. Tarô e genealogia, tudo misturado, como eu falei anteriormente. Eu espero que dê para vir agora, porque eu mudei lá, mudei de internet também. Então, tá. A carta da Lua, para mim, ela representa esse verso que é a nossa proposta, né? Essa mãe que está no céu, né? Uma mãe ideal, né? A mãe ideal. Consegue compartilhar a carta, Vânia? Compartilhar a primeira carta? Que é a tua. Tá, peraí. Mas eu vou escrevendo. A cada lua, ela tem a lua no centro e no alto, né? Como muitos dos personagens do Tarô de Marselli. Ela tem dois seres, dois animais embaixo, cachorro, pode ser um lobo, né? Um com as cores de uma cor de carne, né? Uma cor umzinha claro, e outro com uma azulada, né? Que pode ser uma cor representando a espiritualidade, talvez, pode ser animalidade, né? E tem duas torres, né? É interessante que aqui tem uma outra carta, né? Aqui é uma carta que representa esse feminino supremo, esse feminino mãe celestial, mãe ideal, né? Se nós formos lá da representação do por exemplo, do mitológico, a Lua é Hecate, deixa eu ver, só para afirmar, Hecate. Hecate é a deusa do mistério, e Hecate vem a representação da mãe suprema, no sentido, mãe não, da suprema, do supremo da mulher. Essa daí é justa, a outra carta, que é a Lua, por gentileza. Hecate é essa do mistério, ela é regida pela Lua, a ação dela é no noturno, é noite, né? E a Lua me vem na trilogia Hecate, principalmente, que é a anciã, a mãe e a dela. Né? Ela tem as três representações acho que de paradoxo, né? De complementação. Não é essa imagem, é outra. Essa aí é a justiça. Vânia, tá ouvindo, Vânia? Tô ouvindo. Ele continua. Que é a outra carta. Essa é a outra carta, daí é a justiça. Essa é a justiça. Tá, vou voltar aqui, peraí.
O áudio para mim está É bastante pegar a ligado. seguinte imagem. Tá Tá. Não meio... precisa sair, só aperta setinha. Mas eu não sei porque eu não estou. Peraí. Ali, ó, setinha. Não, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não, não tá disponível. Peraí. Ah, tá. Peraí, eu mudei de lugar. Martinha, Foi, isso. foi. Foi? Foi, é isso aí. Essa é a cara da lua, estava descrevendo, né? Muito bem, agora a gente visualiza os animais, as duas torres, essa carta, duas torres, e tem outra carta, que é a casa Deus, que são duas cartas da lua, né? Casa Deus, a gente chama também de torre, a carta, né? Tem Tenta, uma torre, que Gili, é alejada. Oi. tenta tirar a Sim. imagem, porque não tá bom o áudio ainda, não tá meio que... O áudio está muito picado, muito. Tá, tira a imagem e vou torcer aí certo. Ai, enfim, dá para ouvir direito agora ou não? Não, ainda tá um pouco picado. Mas tá dando pra entender um pouco, né? Bom, o Nelson falou que não tá, né? Que não tá entendendo. Eu tô ouvindo, cara. Mas vou tentar, tá? Vou lá mais devagar, porque eu falo rápido também. Tá. Se não entender, pede para voltar, de repente alguém quiser saber, fala, sente, porque é isso a mim, né? Muito bem. Temos a carta da Lua, e antes da carta da Lua, é a carta da torre. E essa torre é alvejada, destruída, né? Algo que pode ser externo, pode ser bem interno da torre, né? E a Lua, as torres estão distantes e são duas. Na minha perspectiva, são íntegras, né? Há algum tempo que a torre tem a representação do falo, também a representação intrafeminino, né? Porque tem escondido dentro da torre, né? Então, uma das torres, por exemplo, tem porta, outra só tem entrada da janela, né? Então, ela tem também, mesmo que ela é extra, ela também é intra, ela tem o interior. Embaixo da casa, a gente vê esse mal que surge, né? De dentro desse ventre, é o próprio, as próprias águas, né? A gente trabalha aí e fala sobre as nossas águas internas. A água como feminino tem a representação da água. A água é o elemento que lembra o feminino, né? Então, dentro desse feminino, ao sul, ali talvez seja um lastinho, eu não sei. Talvez outros interpretem esse animal, e mim eu entendo com esse segredo, vendendo de interior, né, de ventre. Gente, só um instantinho, com licença. Só eu que estou ouvindo muito mal ou não? Tá picado, Gili. Tá picado e Alguém com quer eco. falar alguma coisa? Tá, Tá bastante picado e com Taco. eco. Tá. Quem gostaria de falar sobre carta, então, quem pode ter abordagem também, não precisa só eu. O que sente do que está vendo? Deu para entender o que eu falei? O que você sente em ver essa carta? A gente chegou a Oi? falar um pouco sobre a Lua. Você falou sobre a carta. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu lembro que numa das oficinas anteriores, a gente falou sobre o Sol. E você falou de uma forma bastante... que provocou muita reflexão, né? Sobre todo o trajeto até chegar, eu não lembro de quem para quem, mas o trajeto foi da Lua, passou por um outro arcano, até chegar no Sol, né? E você falou sobre o caráter mais introspectivo da Lua, sobre esse mergulho em nós mesmos, né? Foi um aspecto que chamou bastante a minha atenção,
porque tem a ver com a contemplação que a gente também tem falado durante essas oficinas e que são coisas que me chamam a atenção, que eu me alinho, né? Não sei se a Lica vai poder estar trazendo outros aspectos, né, que a gente falou sobre também. Tem. Mas pode também, além de falar sobre, também pode falar o que sente, né? Por exemplo, uma inscrição na carta, o que está vendo nessa carta, né? Será que alguém pega mais uma coisa que eu? Essas gotas vêm da lua, como é que é para interpretar? Sobre as percepções, né? Interessante. As percepções bem Isso, o que está vendo no interessantes. desenho? Sim. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom, eu vejo a lua, né? Mas ela tá meio que disfarçada de sol, né? Achei interessante isso, né? A carta da lua, Isso. mas ela tá bem amarela assim, e esse vermelho assim me remete também ao calor do sol, né? De alguma forma. Não sei porquê. Achei ótimo, a lua disfarçada de sol. Ou alguma coisa, né? Porque, claro, a lua a gente só enxerga porque ela reflete o sol, né? Deve ser. Não, você falando agora, eu estava procurando a lua, na verdade. Eu estava procurando a lua no meio disso tudo, né? E vi que ela poderia ser, né, uma lua, não sei se crescente ou minguante, né? Uma lua cheia, né? Ou uma lua crescente ou minguante, só que ela não está naquela posição de D, né? Que a gente está acostumado a ver a crescente ou minguante, ela está para baixo, né? Isso tem a ver com a região do mundo, né? A posição que a pessoa que desenhou está em relação à Lua. Sim, sim, Né? Quando sim. você está no trópico, ela está numa posição. Eu estou chutando, tá? Não tenho certeza disso não, mas eu acredito Não, mas que... esses chutando são as percepções, O né? nosso faz sentido. Faz sentido porque o tarô segue na Europa, na França. Então é no outro hemisfério assim, que fez tarô. Então, super sentido. Na heráldica, a gente fala, a gente chama esse desenho, a lua ali, de quarto crescente. A lua é chamada de quê? Que é uma Não mina vi. heráldica. Quarto crescente. Em áudio. Quarto crescente. Tá. É quase cheia, é isso? Que é Não. não, eu acho que é o que eu me um simbólico ar crescente, que é uma das pessoas da Lua, entende? Então tem 4 fases de Lua, esse é um delas, que é o quarto crescente. Poder o quarto minuante, né? E aí por diante. Outra abordagem também que a gente trabalhou na Carta do Sol, que a Lua é o par único Sol, né? Então essa velha que é a Lua, que nem fala o Sol, ela está disfarçada de Sol. O Sol é a luz do dia, a Lua é a luz da noite. Então ela ilumina a noite, né? Essas outras, para mim, são como a energia desse feminino que emana para os nossos, né? Quando você falou de vermelho, veio Yin também. Você veio a energia do sol, né? A mim me lembrou também a questão da menstruação também, né? Apesar de só o vermelho, mas é menos vermelho. Faz sentido? Sim, faz, porque a lua, né, quando a gente aprende a se conectar com o nosso ciclo, a lua, ela é extremamente um indicativo, né? Porque o ciclo, ele tem 28 dias, né, que ele acompanha igual o da lua. Faz sentido, sim. Legal. Sim, Muito sim. bem. Como a gente falou da lua e do sol como paraquímico, agora eu diria a gente da Vânia
para trazer aquela carta estava antes, a justiça. É apertar a setinha contrária, contra a outra. Ah, tá. Não, na outra. Sim, a Isso, saída da justiça? pronto, Kim. Isso, lindo. Então, a Lua é o número. Deixa eu ver. É a carta 18. A X é a carta 8, que é o outro lado, né? Essa polaridade da carta da Lua. Dando para me ouvir? Sim, um pouco. Tenta escrever algumas coisas, né? No chat. Pra gente... Consigo, eu estou no lado. Ah, é Assim, mesmo. então eu vou iniciar e vou jogar para vocês, tá? Mesmo corrado. Tá, pode falar. Então, ela e se traz impressões também, não só que significa, tá entendendo? A gente muito significar, muito no mental. Então, pode ao desenho e descrever ele. E a partir desse sentido, a mão tá quente, a mão tá fria, a partir da sensação do corpo mesmo, falando de verdade. A gente pode investigar. Depois eu quero mandar um vídeo da Ana mais. Eu achei maravilhoso que fala sobre a investigação no corpo. Que eu acho que vai ajudar a gente a trazer entendimento do corpo sobre isso, né, eu acho. Mas justiça, né? Que essa mulher coada, cheia de intuição. Ela tem uma espada, tem uma balança que se integra, né? Atrás dela tem o quê? Um trono, asas. O que tem a justiça atrás? Agora eu abro você, tá picando minha internet. Vocês têm dessa polaridade da Lua, né? Lembrando que essa investigação não é a justiça, é a Lua. Então, a partir do Lua, que vocês trazem sobre esse outro lado da Lua, que é a justiça? Para mim aí sim é a representação do feminino, né? Porque aí, claro, tem, claro, o arquétipo da mulher, né? Uma mulher sentada. E talvez o papel da mãe mesmo, né? Da justiça, né? Não sei, eu consigo ver realmente o papel da mãe, né? Que ensina o que pode, o que não pode. Deixa eu ver mais. Interessante, pode você se eu vou falar que a minha sensação a partir de você for, né? Então, enquanto a Lua é a mãe que está no céu, a justiça também, como a imperatriz, essa mãe está na terra. A partir da fala vem que a justiça é diferente da imperatriz, ou igual, não sei. A justiça tem dois sentidos, não também, né? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu estou fazendo uma escuta intuitiva do Dili. Intuitiva e, ao mesmo tempo, exercitando assim, um aspecto de paciência minha, um aspecto da minha paciência que é alguma interferência muito ruidosa na audição, porque o som em mim ele tem um efeito muito, ele mexe muito com a minha energia, né? No meu aniversário até teve, né? A gente chamou algumas pessoas e estava dando uma microfonia incrível, né? Que isso me abalou muito. E hoje aqui eu estou encarando isso, eu acho isso bacana, né? Dentro das experiências que a gente tem, né, de livre aprendizagem, e a oficina é um espaço para isso. Então, eu estou exercitando muito isso. Aí eu fiquei tentando entender, que eu não conseguia. Eu estou aqui imaginando e quero que a Lica, que se entendeu melhor que eu, confirme qual a ligação entre a carta da Lua com a carta da Justiça. Eu entendi que é algum aspecto desse feminino da Lua, né? Trazido para um aspecto do feminino trazido para a esfera da justiça. É isso mesmo? Só para poder tá entendendo melhor assim, a conversa intuitiva, né, que a gente está tendo aqui devido às dificuldades tecnológicas. Eu entendi que a Lua é a mãe que está no céu.
E a justiça, ela é meio que o arquétipo da mãe que está na terra. Seria isso? Seria um aspecto mais espiritual e terreno, é isso, Gili? Sim! Uau! Então está servindo para aguçar nossa intuição, né, Lica? Sim, é. E assim, Lindo, lindo. isso aí me faz, me traz também, né, em termos intuitivos, o Gili eu acho que caiu, né? Não, Ele tá aí Não, ainda. Pina. Eu ouvi. A justiça em si, né, me lembra no aspecto cognitivo, não vou nem falar da intuição nesse caso, mas a justiça em relação às coisas que estão acontecendo, né, ultimamente, ela me faz pensar no aspecto de equidade, né, da balança justa que deve ter, mas essa justiça ela deve pesar assim o contexto, as pessoas que estão envolvidas, porque cada pessoa ela tem assim a sua própria realidade, cada situação, porque uma vez eu ouvi de um advogado e eu achei bem interessante essa forma que ele expressou, de que se a justiça for aplicada igual para todo mundo, ela não vai ser justa, né? Porque a justiça tem assim, tem um bem comum, tem um coletivo, tem um respeito assim nesse trânsito do coletivo que ele precisa ser observado para que a gente não infrinja direitos pessoais, mas ao mesmo tempo, se você for passar uma régua, pá, é isso aqui, desprezando o contexto, desprezando essa realidade de cada um, você não vai estar sendo justo, né? Então essa maneira de você perceber e procurar entender a realidade, procurar respeitar o direito coletivo, sem desprezar a subjetividade que existe em cada microcosmo, ela, assim, ela é super importante. Não é? E assim, o aspecto feminino que particularmente eu gosto de perceber e desenvolver não é o feminino ativista, não é? A gente está vendo muitos gritos devido assim à própria dor, né? De cada um, seja grito ligado à raça, seja grito ligado a gênero, grito ligado a múltiplas minorias, né, que não são ouvidas e por isso gritam, né? Mas um aspecto do feminino que eu busco desenvolver e que eu gosto de estar investigando é o aspecto matrístico, né, da cultura matrística que está em Maturana e até né, Covila, o Rodrigo ele tem feito leituras e eu tenho até um livro do Humberto Maturana aqui e eu procuro investigar, porque esse aspecto do feminino é um aspecto acolhedor, né? E nesse acolhimento, quando você recebe as pessoas com as suas diferenças, com as suas dores, você se põe assim para a escuta das pessoas que precisam ser ouvidas, você naturalmente você faz justiça, né? Sem querer, né, levantar uma bandeira, sem querer dizer que você é o cara justo ou é a mulher justa, né? Você faz justiça. A justiça ela passa a ser uma coisa assim muito natural, assim, esse exercício visto assim dessa forma, né? Eu aqui. Lindo! Massa.
Eu olhando aqui a carta da justiça, né? Engraçado que eu nunca pensei nessa carta como mãe, né? Para mim é até surpreendente, assim. Mas agora, com essa informação, né? Faz todo sentido mesmo, né? Porque eu sentindo assim, a mãe, ela realmente tem esse papel, né? De a mãe que pare, né? Ela fica nesse papel de julgar mesmo, né? De educar, né? Como se ela tivesse com uma balança mesmo, né? Para medir as ações do filho, né? Então eu vejo ela assim e eu vejo a carta da Lua como uma influência mais cósmica, né? Que ela meio que influencia realmente, né? A Lua ela influencia na maré, no nosso humor, né? E olhando para essa carta, eu vejo que dá para ver o papel da Lua mesmo e também esses dois animais, né? Parece que ela influencia no papel mais físico, né? E olhando para a carta da Justiça, é como se tivesse alguém para realmente conduzir, né? Mas para julgar mesmo, né? Para dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E até o aspecto da justiça meio que rígido, né? Ela com essa espada na mão também, né? Ela julga e ela também dá meio que o castigo também, né? Meio que eu sinto que a justiça também ela tem esse papel do castigo. Não sei, é o que eu sinto assim, Sim, olhando para essas duas cartas. é, a espada tem um caráter de calador, né? Então, sim, nunca com esse castigo. Eu entendi, falei, Não, não. Ai, Jesus. Então, vamos ver. Eu tenho Audivânia, vai entender isso? É o quê? Vai Uma encerrar. coisa, Mandei um áudio. Esse áudio para encerrar essa vocês estão me ouvindo? investigação. E aí a gente Só um no instantinho, vídeo tá tudo cortado Igreja aí, Perfeita. Dili. E o Nelson tá querendo falar alguma coisa. Aí vocês combinem entre É, si quem vai falar aí. vocês repararam a coroa? sim. A coroa. Quando vocês falaram disso, ela tem a ver com o poder, né? Tem uma força aí nesse símbolo. Uhum. Né? Vocês falaram do equilíbrio aí, do castigo, né? Na espada. Só que você tem um símbolo aí de realeza, talvez de maternidade, de poder mesmo, né? A coroa aí ela reforça aí o poder da figura. Pelo que eu entendi, o Gili falou que ele tem um áudio para passar. É isso, Ah, Gili? Passei para Vânia o áudio. Aí a Eu acho gente que o Dili ouve. vai ter que fazer A gente áudios previamente. E aí, na hora que eu começar a oficina, ele sai apertando os áudios dele para a gente poder entender melhor, né? Vamos ver se eu consigo tá ver aqui. Paulo e tá no WhatsApp Vânia. WhatsApp Vânia. O áudio. Tá no WhatsApp. Messenger? No WhatsApp. o WhatsApp da Vânia, Vânia. WhatsApp. Pô, você vai querer Já você mandei. vai querer hoje me deixar destra tecnologicamente, porque eu estou aqui com o PC, com o celular, estou gravando pelo celular, e para eu entrar aqui no meu WhatsApp, vamos lá. Vamos lá, vou ver se eu consigo aqui. Eu não sei se vai dar, Ou porque manda para mim também, né? desativa meu áudio. Só se eu mandar para a Lica. Manda para a Lica, que eu acho que Manda pra ela. Não tem é. aplica. Manda para mim. Não tem. Não tem. Não tem aplica. Você tem, Van? Não Não consegue? tenho. Eu tenho. Quer que eu mande para a Lica? Deixa eu ver aqui, porque o meu mando. Peraí, vou ter que sair da tela. Peraí. Quero. Vou treinar toda a minha destreza tecnológica agora, hein? Peraí.
E pelo celular tudo entra mensagem, peraí. Eu posso ver. Você tá no Tô grupo abrindo também, aqui, né, peraí, Júlia? vou mandar para você agora, Lidiane. Tá. Mandei, consegui. Eu vou Bom, passar aqui. enquanto ela está abrindo, deixa eu falar um pouco sobre as minhas percepções, né? O Nelson falou sobre essa coroa, que eu vejo assim como a coroa das instituições, né? Me representa essa coroa. Vejo as asas, são asas de duas cores. Poderia ser, por exemplo, o yin e yang, né? Essa coisa de energias diferentes, né? Luz e sombra, que trazem um aspecto que a gente tem procurado estudar aqui da integralidade, de você perceber e essas energias diferentes que a gente tem e vê-las como integrais. A forma como os braços estão me lembram como uma criança, né, que estivesse sendo amparada nos braços pela figura da justiça. Vejo as balanças também, né, que ela procura estar equilibrando, e essa espada, que é uma espada aguda, né? E assim, eu gostaria de estar retomando alguns aspectos que eu falei sobre a justiça, que é justamente assim o fato de você saber que tem um coletivo, né, assim, no social, tem a gente, né, tem eu mesma e tem outras pessoas. Então, essa justiça, ela precisa ser enxergada não apenas para garantir o meu direito, que é o que as pessoas normalmente pensam, mas para garantir essa harmonia social. Eu vejo por aí. Outras coisas eu já falei antes, né? Não vou estar repetindo, mas o curioso, assim, nessa oficina que a gente está realizando hoje e que traz essa carta é que justamente eu estava assistindo um pouco antes um vídeo sobre mindfulness, que é sobre a consciência, e fala que a nossa mente julga o tempo todo. A sociedade faz com que a gente julgue o tempo todo. E, na verdade, assim, embora não possa ser desprezado esse direito coletivo que eu falei, né? Não é para isso, mas o exercício mental mais profundo é o do não julgamento, porque o não julgamento ele faz com que a gente acesse essa justiça mais natural, que eu falei com vocês um pouco antes. É só isso que eu gostaria de falar antes de estar passando Legal. a palavra Como para é o que tá o Dili meu áudio agora. agora? Pô, Como é tá que tá o legal, áudio? Dili. Tá ótimo, Dili. Pode falar. Agora tá ótimo. Troquei de Oi. celular de novo. Troquei de Ótimo. celular de novo. Agora sim. Que áudio maravilhoso. Que bom ouvir sua voz, Gili. Troquei Fale, de Dili. novo de celular para poder falar. Então, assim, ó, gente. Mas tá vendo que coisa fantástica, quantas informações que surgiram? Eu fico muito feliz que todos estejam gostando do meu conhecimento. Mas tá vendo como todos nós somos cheios dessas informações? Como é rica essas informações dentro de nós? Tá maravilhoso! Eu tô aqui só ouvindo aqui uma angústia, porque estava picado. Mas é isso, é esse o caminho, né? E eu só queria trazer uma única abordagem sobre isso, que a Vânia disse, mas o que a Lua tem a ver com a justiça? A Lua e a justiça são colocadas em dois locais de polaridade, o 8 e o 18, né? Que é esse número que representa o infinito. A Vânia falou do clã planetário e, de repente, teve alguém que falou que a Lua é a mãe cósmica. Olha que coisa fantástica. Então, nós extrapolamos o planetário e agora estamos chegando no família cósmica, né? Olha que coisa linda. Isso. Eu acho que todos conseguimos trazer muitas abordagens, né? Então, eu acho que a gente poderia... Assim, ó, eu não sei se o pessoal lembra, na apresentação, eu trouxe a possibilidade de a gente trazer algumas lendas locais, né? Independente da carta, tendo conexão ou não, né?
E assim, eu trouxe uma lenda que tem conexão com a Lua, mas não precisaria ter, né? Mas quando eu falo de lenda, não aquela coisa de escolarizada, quadrada, o Saci Pererê, o não sei o quê. Se tem uma história familiar ou local sobre o Saci Pererê, é uma coisa. Agora, outra coisa é o Saci Pererê, que tem uma perna só, que a peneira isso, a peneira aquilo, que todo mundo já sabe. Não. Mas algo... Por que de tudo isso? Porque isso vem em investigações locais. E dizia o Ariano Suassuna que o local fala do global, fala de todos nós, né? Como é que a gente fala? Como é que é o nome daquele? Dom Quixote. Dom Quixote, lá na Mancha, até hoje é um lugar pequeno, né? Mas ele é tão local que ele é universal, né? Ele fala para todos nós. Eu não sei vocês, mas eu me emociono. Às Eu vezes até arrepio, nossa, que você só fala. Incrível. É lindo, né? Então, por isso, sobre as lendas, essas lendas locais, essas que nos tocam. E aí eu pedi para a Vânia, para ela compartilhar conosco a Igreja à Serpente. E por que assim, é uma história local que eu tinha ouvido em Curitiba. E aí eu fui buscar na internet para ver se tinha alguma coisa. E eu levei um susto. Fui lá no Google e tinha várias histórias dessa pelo Brasil inteiro. Eu fiquei muito impressionado, que é a Igreja à Serpente. Vários locais eles dizem que é do local deles, que eu vi que não é. O que eu achei legal desse vídeo específico, ele é um vídeo de Lages, aqui da Serra Catarinense. E o que eu achei que legal é que várias pessoas da comunidade estão falando sobre essa lenda. Inclusive o padre. Sei que não. E teve outros locais do Brasil, que eu ouvia a mesma lenda e colocava o microfone na boca do padre e o padre desqualificava a comunidade. Eu achei, assim, de uma ignorância tremenda. Ele não entendeu nada, não tem? Ele com um monte de aliado do lado dele e ele desqualificando aquelas pessoas, não tem? Achei horrível. E esse cara não, esse aí... Bom, é um capuchinho, né? Esse cara tá junto, é um padre também, e ele tá ali trazendo a grandeza, não tem? Ele está contribuindo com a grandeza dessa história. Não tem? Então foi por isso que eu escolhi esse vídeo que a Vânia vai passar. Tá? É o vídeo e ele fala, sobre... É para eu mostrar agora? A Igreja é a Serpente. Deixa eu clicar aqui de novo. Peraí, só um instante. Vou abrir aqui. O interessante é que no outro celular eu também estava ouvindo vocês com a voz trocada. Uhum. Estranho. Peraí. Só um instante que eu vou abrir aqui. Tranquilo. A lenda da serpente do tanque, né? É isso? Isso, serpente no tanque. Isso. Vocês vão ver como tem a ver com o feminino, como tem a ver com a lua. Tem uma história junto com a nossa igreja, a ideia de igreja romana, que é feminino, né? Em contraponto ao Vaticano, Papa, que é masculino, né? Então, por exemplo, tem Nossa Senhora, que em alguns momentos, por exemplo, em Lages, ela é Nossa Senhora no céu, que ela é Nossa Senhora dos prazeres. Mas Nossa Senhora na Terra seria na apresentação, Nossa Senhora no nascimento é a mãe na terra, mas aqui nessa história vai ser a mãe no céu, que é a lua. Inclusive, a Nossa Senhora dos Prazeres, como é a Nossa Senhora da Conceição, tem a lua embaixo dos pés, que é uma história do Apocalipse. Né? Só um instantinho, vocês estão vendo? Estão começando a ver a tela? Não, Sim. eu não estou vendo. Sim, lindo. Pode começar agora ou você quer falar mais alguma coisa? Sim, pode começar. Tá sem áudio, é isso? Também não estou ouvindo. Tem que clicar no botão de compartilhar áudio também. Lá na hora de compartilhar, tem que compartilhar o vídeo e aí marcar o quadradinho do áudio.
Consegue, Peraí, só um Vânia? minuto. Tá. Peraí, só um instante. Só um instante, então. Tranquilo. O áudio está baixo, é isso? Não dá para ouvir o áudio. Não dá Não para tem- ouvir? Não. Agora eu não sei. É né, compartilhar o áudio do Nelson. Peraí. Nelson, se eu compartilhar lá no seu Facebook, você consegue fazer para nós? Peraí, só um instante. Vê se vai de novo. Minha internet não é muito boa, não. Manda um link. Tá. Manda... Liga. Vocês não estão ouvindo, é isso? É que agora tá pausado. Não, é que tem que né? compartilhar o áudio, segundo o Nelson. Tá pausado, tenta de novo. Tenta. Não, eu vou ter que ajustar antes de começar. Não dá para ouvir ou tá baixo? Tá pausado, não? O vídeo. Não. Não dá pra Antes vocês não estavam ouvindo nada? Nada. Sim, nada. Peraí, só um minuto. O Vinícius normalmente que faz isso, eu tô... Sim, não. Peraí. Ô, Compartilhar... Lica. Peraí, compartilhar computador, eu acho que agora foi. Acho que agora vai. Ver se... Eu vou voltar e ver se vocês estão ouvindo. Peraí, vou botar uma partezinha aqui. Ó. Agora sim. Estão ouvindo? Tanquinho que se transformou o riacho das lavadeiras. Eba! Histórias e Maravilha! lendas de desavenças, rendas, preconceito contra a mãe que fez do filho serpente, que transformou um inocente em protegido da padroeira. Criou-se uma lenda inteira contada pelas lavadeiras. O filho de mãe solteira que ela tirou no rio sobreviveu à água e ao frio. Virou cobra e se dividiu. A cabeça no próprio tanque e o corpo em outro rio, prevendo grande enchente se aos pés de Nossa Senhora escapasse a cabeça da serpente. Sobraria a velha cacimba, mas a vontade divina sobrepôs-se a esta cima. Tem uma lenda, não sei se vocês já ouviram falar, que a cidade de Lages era para terminar em água, né? A lenda conta assim, que uma menina, ela era muito, assim, bonita, muito desejada por todos os homens, assim, da região. Uma escrava ou empregada de Correia Pinto, que engravidou, a gente subentende-se que houve uma situação de engravidar forçosamente. E naquela época tinha aquela coisa assim, se a mulher se envolvesse com o homem antes do casamento, haveria era um escândalo, né? E com a vergonha que ela tinha de ter esse filho, com medo de ser morta também. E quando ela ganhou o nenê, ela não tinha como ela voltar para casa dos pais dela e dizer que ela não era mais pura. Ou ela ou a criança, ela resolveu jogar essa criança no tanque. O tanque, que hoje é um belo local da nossa cidade, mas antigamente as mulheres vão para lavar as roupas, né? E aquela criança se tornou uma maldição. Então jogou essa criança nesse tanque, onde essa criança virou uma serpente. Tinha na época uma senhora que eles falavam que era uma, tipo assim, curandeira. E ela rezava muito, porque a cidade de Lages era bem menor como os dias de hoje, né? E ela rezava muito por aquilo ali, pela cidade, pela vila e por essa criança. E deu o que aconteceu? Ela colocou tipo uma santa, que eu não sei o nome da santa, como uma guardiã. O que diz o seguinte: se os devotos tirarem a imagem da igreja, a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, né, que está com o pé na cabeça dessa serpente, tirar a imagem, ou não serem bons cristãos ou bons devotos, a cidade pode inundar. Então daí, que aonde fosse os lugares mais altos não pegaria água, né? A coisa que vai ficar fora vai ser a cruz da Igreja da Santa Cruz. O resto tudo fica inundado. A imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, ela saiu da catedral na década de 60, primeira vez. Foi feita assim, uma visita com a imagem eu não sei precisar o ano, mas é mais ou menos na década de 60. Então, e deu enchente.
E essa santa, eles vivem num duelo, a santa e a serpente. É tipo assim, Deus e o diabo, sabe? Vivem nesse duelo, como que a serpente, ela quer se libertar, mas essa santa não deixa. O tanque seria a cabeça da serpente e o rio Cará seria o corpo da serpente, né? Então, realmente tem até uma lógica aí, se a gente olhar a questão geográfica, né? De você observar o cabeça da serpente e o corpo. E o que acontece? Quando dá muitos dias de chuva, ela se rebela de uma forma que ela diz, na lenda, que ela estica o corpo dela de uma forma onde ela empurra toda a água que está no tanque. E essa água se rende para todos os rios da cidade. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre ouvi falar isso. Que São João Maria falou que o dia que Nossa Senhora dos Prazeres desaparecesse ou tirasse da catedral, havia uma catástrofe muito grande aqui dentro de Lages. Quando o seu Zenon ali, esse senhor que quebrou a imagem da santa, deu esses chutes, essas coisas, eu sabia que o resultado ia ser grande. Teve muita gente aqui no bairro que comentou sobre essa história da santa, que essa pessoa foi lá e quebrou, né? E eu até peguei, fui lá e vi mesmo se era verdade que a santa, será que a santa tinha tirado ela de lá ou tinha colocado de volta, né? Eu fiquei assim, sei lá o que a gente pensa, né? Tanta coisa, né, que acontece. A imagem foi quebrada em 21 pedaços, né? Então, logo que foi quebrada a imagem, começou aquela chuva ali, e daí estava se aproximando a festa do Pinhão, e em vez das manchetes dos jornais ser sobre a festa do Pinhão, era sobre enchente em Lages, né? Então, em vez de ser um convite, convidando as pessoas para a festa do Pinhão, era anúncio de enchente em Lages. Então, novamente, as pessoas começam a ligar a lenda com a realidade. A água pegou aqui, ó, em cima da geladeira. A visão mítica está muito presente hoje, né? Porque a visão mítica, quando eu digo visão mítica, eu digo assim, ó, você pega do sentido que eu tenho a resposta para tudo. No sentido, ó, a religião tem a resposta para tudo. Não sei se isso pode ser só uma lenda, pode ser verdade, a gente não sabe, né? Como a gente conta uma história com a criança, a gente acredita também nas histórias, porque a gente já vive, a vida da gente é uma história. Então, juntando tudo, é mais ou menos aquela lenda do que o profeta João Maria falou. Eu acredito nisso. É uma maneira de através da lenda, através da lenda, o pessoal expressar esse sentimento, que na verdade é o medo do ser humano. Então a gente fica assim, né? E tem muita gente aqui no bairro, e eu também, assim, a gente tem esse medo que chova de novo, né? E que deu outro que deu. Na verdade, o nosso povo serrano, ele é conduzido muito com essas explicações míticas, tendo presente que a sociedade, até pouco tempo, ela era ainda conduzida pelo fio condutor. O fio condutor da sociedade era o religioso. Tudo aquilo do tempo da antiguidade é o que a gente está vendo acontecer hoje, né? E nós estamos no século XXI. E essas coisas não modificam na cabeça das pessoas, né? A questão da lenda, eu não tenho ideia de quantos anos essa lenda percorre os causos de galpão, percorre na cabeça das crianças, dos mais velhos, nas escolas, né? E ela está aí sempre se renovando, porque por isso que eu digo que a lenda tem que ser muito mais séria do que ser olhada como uma coisa que não aconteceu. Restou apenas a lenda do castigo e da inundação, da serpente e do tanque na crença popular. Pode um dia se confirmar. E aí, qual foi as sensações aí? Que eu tenho para dizer que tem variações dessa história no Brasil inteiro. Como é que chega aí? É bem forte a história, né? Eu acho... Tem em vários locais do Brasil. Eu acho que é incrível, né? Que me chega a sensação é que através de uma lenda você pode contar
toda uma situação recorrente, né? Que provavelmente acontecia muito e que talvez ela consiga ela consiga perdurar na história através da lenda, né? Porque se fosse só um fato jornalístico, talvez teria esquecido, né? Mas como ela tem todo essa, vou falar fantasia, né? Tem todo esse lado místico e fantasioso, ela consegue ultrapassar gerações, né? Muitos anos, que se você se atentar para o lado mais fantasioso, vamos dizer assim, né? Você pode falar que é mentira, mas se você se atentar pelo início do fato, você percebe que é uma história que ela tá meio que tentando se manter viva, né? E como um enigma, talvez, né? Que talvez nunca vai ser decifrado, né? Mas ele se perdurou aí durante muito tempo, né? Achei incrível. Nunca tinha olhado assim por esse lado as lendas, né? E se eu disser que maldição existe? Como é que chega aí eu falar isso? Acredito total que maldição existe. Inclusive, hoje eu estava lendo, né? Tem um cara que eu sigo, e aí ele estava falando sobre como na África o dinheiro, quando a criança recebe o dinheiro, o pai tem que saber de quem veio esse dinheiro, né? Qual a intenção, porque ele falou que tem uma maldição que você passa, se você quiser amaldiçoar alguém, através do dinheiro que você tem que ser gerado na mão do inocente, né? Então ele pega um dinheiro e aí ele dá para uma criança, né? Para amaldiçoar uma família. E é bem doido isso, né? Com certeza, eu acredito, né? O poder da intenção, né? Bem forte, assim. Eu percebi ali a origem da lenda, daquela lenda, ligada, assim, muito ligada à culpa. A culpa de toda a sociedade religiosa, porque as crianças que são julgadas na água, que não é uma só, são várias, de várias formas, são em função da sociedade. Então, ali tem uma culpa das pessoas que não acolheriam aquela criança, que não acolheriam aquela mãe. E aí, como é que você resolve a culpa? Você resolve a culpa com a religião. Aí você tem a cobra e tem a santa. E aí eu resolvi a culpa com a religião. A religião me salvou da culpa de ter... Porque toda a sociedade joga a criança, não é só a mãe que julgou. É todo um contexto. Igual tem a roda da vida, né? Que é a roda que eles colocavam a criança na roda, e aí a roda rodava e a criança ia para dentro do convento. Você nunca mais via a criança. Existem lendas também vinculadas à roda, essa roda da vida, em função da culpa de toda a sociedade, que aceitava aquela... E julgar a criança no rio é bem mais comum do que a gente imagina. Já foi pior. Hoje diminuiu, mas ainda existe. Roda dos Expostos, o nome daquela roda. Isso. E aí você falou, Nelson, da culpa, e eu achei interessante mesmo, né? Porque aí a inundação talvez viria como um castigo, né? De toda essa culpa gerada. Porque a culpa não é só da mãe que julgou no rio, a culpa é do pai dela que não deixava ela voltar para casa, é do vizinho que não ia aceitar ela, é do menino que ia fazer bullying com o outro que é filho sem pai na escola. Então, assim, a sociedade toda carrega o estigma, né, da culpa de rejeitar a situação fora, o filho fora do casamento, que era... há pouco tempo atrás era pesado, tá? A gente não imagina que era muito pesado há pouco tempo atrás. Eu sou filho do pecado. Eu vivi isso na pele. Meu pai e minha mãe não eram casados. Tinha uma relação assim de parentesco que eu era o pecado. Tanto que eu não pude nem ser batizado. Eu não fui batizado. Desse naipe? Nossa! Porque meu pai era casado com a tia da minha mãe. Imagina isso em 1960.
Um escândalo. Né? Aí minha mãe fugiu com meu pai, e aí eu não entendia por que que eu era rejeitado em algumas situações, e era rejeitado mesmo, era de não poder, para eu coroar, para eu coroar Nossa Senhora, não, coroar era o Divino Espírito Santo, né? Para eu participar da coroação, meu pai teve que mudar de bairro para ir no outro bairro, porque o outro padre aceitava. E eu cismei que eu queria coroar, e eles não me contavam a verdade, então eles tinham que resolver a situação. Mas a culpa, eu acredito que muita gente que age e depois fica com a culpa. E age de novo e depois fica com a culpa. E aí essa forma de lavar a culpa com a religião, ela te permite continuar errando. Né? Porque você continua fazendo a mesma coisa, porque você tem aquela história, você tem aquela solução, né? É uma solução. Essas historinhas vêm para solucionar ou culpa, ou raiva, ou inveja. Eu vejo sempre no folclore uma outra coisa assim, coletiva, sendo expressada por ali, pelo conto. Sim. É isso. Fantástico, Nelson. Muito fantástico. Você é natural de Minas mesmo? Belo Horizonte. Tá. É porque eu vou te dizer que tem várias igrejas do interior de Minas que tem essa história. Agora, você dizer para mim que não foi batizado, isso é forte, hein? Isso é muito forte, porque teoricamente... Batizado, não fui na época, né? Na época, foi depois. Conseguiu quando eu já estava com 5 anos de idade, 6. Tá, ok. Em compensação, eu não quis crismar, então pronto, eu descontei depois. E eu resolvi batizar 2 vezes, né? Achei massa. Batizou 2 vezes? Sim, eu batizei na igreja evangélica e depois eu fui para uma comunidade que é aqui perto de Figueira. E aí eles tinham o sacramento. Aí eles faziam o batismo como na igreja católica mesmo, né? E aí eu resolvi me batizar novamente. Acho lindo. Olha só. Eu tenho 5 filhos, 2 batizados e 3 não batizados. Os 3 primeiros eu era mais radical. Eu vou dizer que eu era ateu, agora eu sou agnóstico. Então, quando eu deixei de ser ateu e virei agnóstico, aí eu aceitei de batizarem. Aí a sogra queria batizar, eu falei, então batiza. Fiz festa, participei da cerimônia toda, mas não foi uma decisão minha, né? Foi uma decisão da família. E os outros 3, os mais velhos, nenhum deles é batizado. E é o que eu pensava na época, penso ainda, eu acho que é a decisão para ele tomar. Quando ele quiser, ele batiza. Se ele quiser batizar, ele batiza. Isso, já é adulto, né? Os padres não vão concordar muito com isso, mas é um caminho, né? E sobre maldição, Gili, tem a ver com acordos que às vezes a gente faz com culpa? Como é que você vê isso? Tem. E ele é intergeracional ainda por cima. Para mim, assim, tem essa culpa, né, social, que nem disse o Nelson, né? Uma culpa que não é minha, é nossa, né? Então, por exemplo, vamos fazer de conta que o pai dela recebesse ela, ou ele quisesse receber, que é diferente de receber a filha, né? Ele quisesse receber, ele recebeu a filha. Mas e aí os irmãos dele? E aí? E aí o padre da igreja? E aí o vizinho, como disse o Nelson? E aí? Né? E aí que ela ia ficar mal falada, mas ele também, a esposa, talvez eles tivessem, todos eles sair da cidade, mas para um lugar muito, muito longe. Né? Muito longe mesmo. Né? Então, assim, é a culpa social, né? Agora, sobre maldição, maldição, sim, é um modo de romper, por exemplo, a instituição igreja é a representação dessa moral, né? Toda religião, não é culpa da igreja, mas da moral que a gente dá, né, para esse local. E
E ela está na representação dessa sociedade também, século XIX, que provavelmente foi essa história, né? Ou como disse o Nelson, não é uma história, né? Várias histórias e vamos fazer de conta que é uma só, né? E tem muitas histórias. Eu vi um do interior da Bahia que acontecia de a mãe ter jogado a criança na água e o padre diz... Aí vem um terremoto, assim, que a cobra se mexendo debaixo da igreja, e aí a cobra vai entrar na igreja e o padre diz assim, ninguém se mexe. A cobra entra na igreja e vai até a mãe dele e aí o padre diz assim para ela, dá o seio para ele. E é o filho já transformado em cobra pedindo o seio da mãe. Lica, não estamos te ouvindo. Eu já ouvi essa história já, da cobra que ela vai até o seio. Minha mãe me conta essa história. Olha que loucura. Claro, ela tem no Brasil todo. Eu fiquei impressionado com isso. Interior de Minas, vários locais. Uhum. Então é muito forte. E para mim tem uma representação de Brasil colonial aí com toda a força, né? Muito forte. Brasil colonial. E reverbera na gente. Olha o que o Nelson contou para nós, né? O Nelson, né, essas histórias de parente com parente tem muito na minha família. E Lages, que é esse lugar ali que eu mostrei a história, é a Serra Catarinense, que é da minha parte paterna. Lá em Lages eles têm um ditado que o pessoal não fala abertamente, eu vou falar aqui, né? Eles dizem o seguinte, que quanto mais parente, mais quente. Aqui em BH a gente fala que primo não é parente, hein? A gente fala que primo não é parente. Primo não é parente. Pegar a prima pode. Mas casar com a prima pode também? É muito comum em Minas Gerais. Nossa, minha mãe de Pernambuco é extremamente comum. E eu conheci a minha família depois de grande, né? Porque eu não fiquei perto. Então, foi muito interessante eu fui visitar eles. E os meus primos dando em cima de mim. Eu falei, gente, que loucura isso. Mas depois ela falou assim, é super comum, é normal. A gente tem uma realidade no interior, o isolamento. Então, o que acontecia com a cidade? Isso já deu uma sondada nesse assunto. Quando chovia, as estradas ficavam intransitáveis. Então, não é comum ir na cidade grande. As pequenas cidades do interior viviam praticamente isoladas. Não era todo mundo que saía. E, com isso, os relacionamentos eram muito próximos. Então, assim, não tinha como fugir muito do parentesco, não, porque você pegava uma cidade que todo mundo era parente. Então, qualquer um que você pegasse, você pegou um parente. E a gente tem cidades em Minas que têm problemas sérios de saúde mental relacionados a isso. Ibitipoca, onde eu morei há pouco tempo, Conceição do Ibitipoca ficava isolado do resto do país durante 3 meses, por causa da chuva na subida da serra. As gravidezes desse período, quase todas são de irmão com irmão, primo com primo. Muito caso de irmão, muito, não é pouco não. Gente do meio rural, que mora na casa, o pai, a mãe, o filho e a filha. E acontece. E aí tem muito problema mental. Acontece. Muito. Tem famílias inteiras, assim, com 10 pessoas, todos com algum tipo de malformação. É neurológico mesmo, né? Não é psicológico, não. É neurológico em função da repetição de DNA, né? É isso que eu ia falar. Vocês estão me ouvindo bem? Estou, muito. O meu áudio agora ficou mais baixo. Eu vi o Nelson um pouquinho mais baixo, mas consegui ouvir. Assim, indo assim para tempos bem mais remotos, até dentro se você for pegar no contexto da religião, as famílias lá no Antigo Testamento, elas viveram em algum momento, num momento até muito mais dramático, digamos assim, isso que o Nelson está falando em Minas, no início das civilizações,
esse isolamento, as pessoas estarem confinadas em grupos bem menores, onde sequer elas tinham a noção do conceito família que a gente tem agora. Então, até por questões de perpetuação da espécie, assim, tinha só o pai ou a filha, uma situação bem assim, eles assim acabavam copulando entre si, né, para poder ter a continuação da espécie. E assim, com o tempo, né, a gente sabe o desenvolvimento da história humana, se chegou ao conceito de família, e aí essas situações do Nelson de Minas eu já desconhecia o quanto esse tipo de situação ela foi sendo trazida para tempos mais atuais, né? Mas de qualquer forma, assim, é bom a gente entender ao longo do tempo como é que essa história foi mudando e assim um cuidado que se tem, né, a partir do momento que se pensa no conceito de família, o quanto essa proximidade de relações, elas agora o quanto elas podem trazer impactos psicológicos, mentais para essas crianças, né? Porque uma coisa é lá no Antigo Testamento, onde tinha, dentro desse contexto religioso que eu falei, onde tinha perigo de extinção de espécie, e outra coisa é trazer para o contexto atual, né? Não, e você tem isso em algumas famílias, 3, 4 gerações seguidas. Sim. Então, assim, o irmão casou com a irmã, né, teve filhos. Aí os filhos casam entre si. E os filhos dele também. 3, eu conheço uma família lá que foram 3 gerações seguidas. Tem poucas pessoas que entraram na família. A família se moldou entre eles. Completamente malucos, todos eles são... Tem várias coisas. Tem aspectos antropológicos que na nossa cultura vão ser consideradas absurdas, mas se a gente fosse lá pegar um povo distante dos esquimós que ficam nesse isolamento que eu falei anteriormente, de repente isso lá entre eles vai ser uma coisa que vai ser necessário para a sobrevivência deles, né? Mas no nosso contexto isso precisa ser entendido, né? E até o cuidado com a criança também, né? Acho que a família tem que pensar o quanto elas podem ficar isoladas, né? Sem significar uma ameaça para os membros da própria família, porque uma criança, a gente viu até recentemente uma história bem complicada sobre isso, o caso de um tio que abusava de uma menina desde os 6 anos até os 10 anos, né? Se isso for acontecer, né, no atual contexto, uma pessoa que use da sua proximidade como familiar, né, de uma criança, por exemplo, isso vai trazer um trauma para a vida toda dessa criança, né? A questão do primo, a gente observa que já é mais comum, né, na sociedade. Eu mesmo na minha família, na família da parte da minha sogra, do meu falecido marido, assim, tem uma coisa dos primos estarem se casando entre si. Só que a gente sabe, né, que assim, para a nossa espécie, quanto mais diversidade de gente, melhor. Então, essa diferença, assim, a gente está se aproximando, né? Ter relações com outras pessoas fora da nossa família traz mais riqueza genética. Então, no caso da família da minha sogra, esse casamento contínuo entre primos começou a provocar doenças genéticas. E no caso deles, eu vi acontecer vários casos de serem mudos e surdos, né? Foi uma constatação dentro desse processo, né, de casamentos entre primos que acabou acontecendo. Se tiver uma esquizofrenia, alguma coisa do gênero, né, neurológica, genética, né, uma predisposição genética, e aí você vai ter aquilo somado em 2, e aí o filho vai ter aquilo com uma predisposição ainda maior, né? Tem uma lógica assim também que, inclusive as festas do interior, aí já fugindo disso, aquele negócio de marcar a festa, né, que o pessoal saía das fazendas, ia para um determinado lugar para a festa, era para proporcionar o cruzamento, né, para proporcionar o cruzamento foi ótimo, né, igual o bicho, para diversificar, para não ficar
Tem uma coisa muito importante a gente lembrar sobre os primos casarem com primos no passado também, que é para a terra manter na mesma família. Perpetuar a terra nas mesmas gerações. Então, por exemplo, no ramo da minha família, que é daquela região onde apareceu o vídeo, existem várias gerações. O Nelson falou de 3, né? Na minha família tem mais, Nelson. E todas essas gerações dessas famílias... Eu estou falando irmão com irmão, 3 gerações. Irmão com irmã, aí tem. Na minha família tem primos, né? Então, assim, mas todas essas gerações que primo casa com primo tem pelo menos um louco na família. Eu vou chamar de louco, são várias questões aí, né? E no passado não dá para a gente saber o que é, né? Então, por exemplo, assim, ó, meus bisavós, eles eram primos e os pais deles eram primos. E depois os avós deles eram primos cruzados, entende? Eram primos entrecruzados. Então, eles eram descendentes das mesmas pessoas 2 vezes. E eu tive tios avós também que eram primos, né? Mas muita gente louca nessa família. Eu sei, tô vendo. Outra... Tá vendo, né? Enfim, vamos diversificar, né? Ainda bem, os meus pais são de lugares assim bem distintos. Ainda bem. E assim, ó, gente, uma coisa interessante dessa questão que o Nelson trouxe do irmão e o tio que o defunto e tal, é a questão da repetição. E a questão dos segredos que não pode se falar e não é revelado. Enquanto ele não é revelado, ele se repete, né? Então, inconscientemente, ele se repete. Sendo que 60 e poucos % das pessoas costumam ser o estrupador, 60 e tantos % foi estrupado na infância. Então, dado estatístico do que se tem acesso, tá? Porque vai se saber a montoeira de casos que tem, o caráter de culpa da criança, né? A criança sentir culpa porque está tendo prazer. Você reparou que você entrou em maldição? Sim. A repetição Sim. é maldição. É mesmo. É maldição. É mesmo, olha só. Vai repetindo, vai repetindo. E o Lautrec, lembra o pintor Lautrec? Diga ali, cara. Não, e o que a Vânia tinha falado, né, do Antigo Testamento, né, que... E aí tem a história que eu achava absurdo, né, que é a de Jó, eu achei absurdo, porque na verdade a história de Jó era essa, né, que, claro, veio toda... Noite de Noé, né, veio a inundação, aí ficaram só a família deles, e daí as filhas viram que precisava perpetuar a espécie, e aí embebedaram o pai, e aí mantiveram relações sexuais para ter filhos, né? E eu acho que isso é uma história, para mim, quando eu ouvi, eu falei, pô, isso é uma história de estupro, né? Que foi a mesma história do conto que você contou e dos irmãos, assim. Eu acho que a grande parte das relações de irmãos, né? Irmão, com certeza, né? Tem muito o lance do estupro, né? Nisso. E é um assunto bem velado mesmo, né? Bem velado. Eu vou trazer uma história bem rapidinho, que já está bem avançado o nosso tempo, isso, né? E aí, assim, um exemplo histórico de maldição, tá? E depois a gente nem vai entrar no tema sonhos, mas eu vou pedir para a Vânia passar um vídeo para a gente alimentar essa ideia de sonho depois em casa, tá? Agora ou você vai falar alguma coisa antes? Agora eu vou falar. Uma história histórica aqui, ó. Quando Filipe IV, o Belo da França, quis criar o primeiro país da Europa, a França, eu estou tentando ler aqui mais ou menos, ele pediu para o Papa Clemente para derrubar a Ordem dos Templários. E aí, enfim, pegaram o Jacques de Molay, que era o chefe, o grã-mestre lá dos Templários, e foram botar na fogueira. Essa historinha todo mundo conhece, né? E o Jacques de Molay, quando estava lá na fogueira, ele disse assim, ó, Papa Clemente, Cavalheiro Guilherme, Rei Filipe, antes de 1 ano, vos intimo a comparecer a um tribunal de Deus.
para ali receber a vosso justo castigo. Malditos, 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 todos malditos, até a 13ª geração de vossa descendência. Em um ano, todos esses carinha morreram. E quer mais? Na 13ª geração do rei Filipe IV, nós temos o Luís VI, 16, o Luís XVI da França. Vocês lembram o que aconteceu com o Luís XVI da França? Foi decapitado? Não? Foi... Exatamente. Exatamente. Tá bom? E agora, para a gente trazer mais leveza, ou não, como a gente não vai poder... Depois eu vou sonhar com isso, hein, Dili? É o tema. Agora é o tema, é o sonho. Então, aí eu vou pedir para a Vânia passar o vídeo para a gente concluir, que é o vídeo, que é o trailer, que foi... Eu, infelizmente, não vi esse filme ainda. Que é o filme que foi lançado ano passado do Jodorowsky, que é o Psicomagia. Então, eu acho que ele vai dar mote para a gente falar de sonho, para a gente entender o que seria a psicomagia. Ele tem 2 minutos, tá? Espera aí, só um instante. Aí eu sei que a Vânia precisa sair, né? Vânia, aí se você precisar sair, alguém quiser comentar o vídeo, aí a gente continua aqui ou não. Tudo bem, eu vou botar o filme agora para a gente assistir, ver se vocês vejam. Ele é bem rapidinho, tu vai gostar também. Tá. Para a gente ter uma ideia do que é a psicomagia do Jodorowsky. A doideira. Nelson, enquanto a Vânia passa, eu vou dizer que por muito tempo da minha vida eu tive medo de ficar louco, sabe? Mas aí, enfim, depois passou o medo, a gente vê que é louco mesmo e pronto, né? Perdi o medo, assumi a loucura e pronto. Perdeu o medo. Não ficou, não, só perdeu o medo. Isso é legal. Não, assumi a loucura. Já tá aí, já tá posta a loucura. Tá tudo bem. Isso é muito bom. Eu assumi que eu não tenho foco. Cara, quando eu assumi que eu não tenho foco, ficou tudo mais fácil. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo? Agora sim. Agora sim. Tá. Fica, tô te esperando. Tô chegando, já tem a barraca. J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir. Ô, Vânia, põe bem no início, Vânia. Peraí. Salí de mi encierro. Tá. Pra gente entender por que tá esmagando a abóbora. J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir. Cuando decidí hacer un arte para sanar, salí de mi encierro como una torre de marfil y entré en el dolor del mundo. Dime la frase. ¡Aquí estoy! Sí, señor. Y es la palabra. No sufras. Vive, vive, vive. Cánceres que se repiten, nombres que se repiten, divorcios que se repiten, todo está en el inconsciente. No se le puede enseñar al inconsciente a hablar el lenguaje de la realidad. Hay que enseñarle a la razón a hablar el lenguaje de los sueños. ¡Familia de mierda! ¡En el culo! ¡En el culo! Padre mío, no dándome nada, me lo diste todo.
cortou bastante o vídeo, mas eu acho que vira um convite para a gente olhar lá o trailer. E se alguém tiver acesso a esse filme, por favor, eu queria acessar ele, tá? Como chama? Porque foi lançado Psicomagia. Ele foi lançado ano passado. Uma arte. Aí se quiser tirar, Vânia, ok. E aí, assim, a última, só para trazer, que ele ficou meio picado, mas a última cena apareceu ali o Jodorowsky, aquele velhinho. Apareceu um outro rapaz, que é o filho do Jodorowsky. Quer que tire a tela? Pode tirar, pode tirar. Pode continuar, então. E aí a outra pessoa que estava no colo do filho do Jodorowsky é um cara que fez o personagem no filme de Jodorowsky como o pai do Jodorowsky. Eu me esqueci o nome desse filme. E aí, o que é interessante daquilo dali? É que o Jodorowsky, ele teve um rompimento muito forte por muitos anos com o pai dele. E esse filho do Jodorowsky não chegou a conhecer o avô. Então, o que o Jodorowsky fez como um ato de psicomágico? Pegou um filho, o Jodorowsky estava fazendo filme, nas gravações do filme, chamou o filho e apresentou o ator como avô dele. Disse assim, meu filho, aqui está o teu avô que tu não conheceu. Entendeu? O que o Jodorowsky diz? Que a cabeça, o cérebro, entende a metáfora. Por mais doido que pareça isso, o cérebro entende. Então, o filho conheceu o avô que tinha um rompimento. Por causa desse rompimento entre o pai e o filho, o neto acabou conhecendo o avô. Mesmo que seja metaforicamente, entende? Muito bom. É igual constelação, né? Porque tem a representação de outras pessoas, né? Com o personagem. Legal. E aí, Profundo. Aí tá esse mote, tá esse mote do Psicomagia. O tema sonhos vai ficar para os sonhos de hoje à noite. A gente se vê lá, então. Eu vou pedir para alguém... O Nelson que está vindo hoje, Nelson, diz um número aí para nós. 8. É a carta do eremita. Então, a nossa próxima carta a ser investigada vai ser a carta do eremita. Tá bom. Legal. Quase um aqui. E assim, se alguém... então, é isso, né? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, eu acho que a Vânia vai ter que se despedir, né, Vânia? Eu vou ter que ir... se despedir junto com a Vânia. Vocês é quem sabe. Eu vou ter que ir agora. Para mim, eu vou terminar com esse aspecto bem profundo, né? Desse abraço afetivo no avô imaginário aí que o Jodorowsky fez essa cena, né? Eu vou ficar por aqui com essa reflexão. Agora, quem quiser continuar, eu posso deixar a sala aberta aqui. Vocês é quem sabem. Posso deixar aqui e aí, mais tarde, eu finalizo. A gente dá tchau ali. Eu acho que a Lica que está como host, né? Sim, aí eu clico Não, eu na verdade, eu estou gravando aqui. Eu que fiquei gravando. Tá gravando? Mas não tem Mas problema, eu acho que a não. gente pode... Não tem Mas eu problema, acho que a gente- não. Mas a Eu gente posso- pode estar digerindo tudo isso e se despedir junto com a Vânia, não podemos? Claro. Ou alguém quer comer? Tá ótimo. Vamos junto nessa. Vamos pegar Gente, Eu tô meio cansado. super gratidão. Uhum. Isso. Gratidão, então. Gratidão. Vamos digerir Maravilhoso. isso. E semana que vem, o eremita. Espero que não fique picando meu áudio semana que vem. Isso. Até lá, Gratidão, adorei. Valeu, até. Valeu. Beijo. Beijo. Beijo, até. Tchau, tchau, tchau.